Olá a todos e a todas. Continuando nosso curso de arte, certo? Aula 14 e tema da aula desta semana, impressionismo. Olha só, o impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, lá entre os anos de 1871 a 1914, correto? Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. O termo impressionismo é fruto da crítica a uma obra de Claude Monet chamada de Impressão, Nascer do Sol, de 1872. Certo? Então, o impressionismo é um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura do início e deu início a grandes tendências na arte do século XX. Correto? Principais características da pintura. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Quer dizer o quê? Que não se pintaria à noite? Sim, na verdade se pintaria simples, mas raramente. Havia pintores que utilizavam a luz artificial também em suas pinturas, certo? As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como a impressão visual que nos causam. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. As cores e tonalidades devem ser puras e associadas aos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para ser ótica, certo? Os pintores da arte impressionista, eles costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção era sempre capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar em determinado momento do dia, né, tá, pessoal? Esse movimento foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico. Lembra do realismo que a gente viu na aula passada? No entanto, foram influenciados pelas correntes positivas ou positivistas da segunda metade do século XIX, as quais primavam pela precisão e o realismo. Esse novo estilo artístico concorria com produções acadêmicas. Para isso, havia locais fora dos circuitos tradicionais da arte, como era o caso dos salões, onde os pintores impressionistas realizavam exposição exibindo suas telas, certo? Vale citar que as orientações estéticas impressionistas estão presentes nas produções gráficas, na propaganda e em outras formas de comunicação de massa. Até os dias atuais, elas seguem influenciando novas estéticas, tá certo, pessoal? Então, a arte impressionista continua influenciando, né, o cotidiano das pessoas até o dia de hoje, tá ok? Principais artistas. Vamos ver aqui o Claude Monet, certo? Francês e o mais célebre dos impressionistas. Foi incessante pesquisador da luz e seus efeitos. Pintou vários motivos em diversas horas do dia e em várias épocas do ano, a fim de estudar as mutações coloridas do ambiente com sua luminosidade. Monet teve uma catarata no fim da sua vida, devido à exposição à luz, certo? Em diversas horas do dia, né? E teve problema óptico, né? Não é isso? Problema de visão, certo? Aqui uma pintura de Monet, tá certo? Le Monde Corsart en Norvège, de 1895, ok? O próximo é Pierre-Auguste Renoir. Foi o pintor francês e impressionista que ganhou maior popularidade e chegou mesmo a ter conhecimento da crítica ainda em vida.
Seus quadros manifestam otimismo, alegria e intensa movimentação da vida para a ciência no fim do século XIX. Pintou o corpo feminino com formas puras e isentas de erotismo e sensualidade. Preferia os nus ao ar livre, as composições com personagens do cotidiano, os retratos de naturezas mortas. Aqui um exemplo de uma obra de Renoir, certo? Demonstrava alegria, satisfação, tá? Aglomeração de pessoas, tá ok? Mostrava felicidade, não é isso? Edgar Degas. Parisiense também, sua formação acadêmica e sua admiração por Ingres fizeram com que valorizasse o desenho e não apenas a cor, que era a grande paixão do impressionismo, não é isso? Ou seja, as cores, certo? Os ambientes de seus quadros são interiores e a luz é artificial. Aqui um exemplo de pintor impressionista que usava principalmente a luz artificial, ao invés da luz natural. Sua grande preocupação era flagrar um instante da vida das pessoas, aprender o momento do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto, quando é aquele momento natural da pessoa, que ela não está prestando atenção, ela não está esperando, tá? A reação natural de uma pessoa. Edgar Degas procurava flagrar esse momento e demonstrar em tela. Aqui um exemplo, certo? Na pintura de Degas. Existiu vários outros, tá, pessoal? Edouard Monet também, tá ok? Que é outro pintor francês, tá certo? Alfred Sisley, também francês. Seus primeiros quadros, né, do caso de Sisley, revelaram uma certa influência da obra de Jean-Baptiste Camille Corot, correto? Mas pouco a pouco começou a se diferenciar dele, dando mais importância à cor do que à forma. Tá? E tem outros pintores impressionistas. Já no Brasil, destacou, né, o pintor Eliseu Visconti. Né? Ele já não se preocupa mais em imitar modelos clássicos, procura decididamente registrar os efeitos da luz solar nos objetos, né, nos objetivos e seres humanos que retratam em suas telas. A influência que recebeu de artista impressionista foi tão grande que ele é considerado o maior representante dessa tendência na pintura brasileira. Certo? Aqui uma obra de Visconti, correto? Uma paisagem real, tá? Demonstrada por sua pintura, como se fossem as primeiras fotografias, não é isso? Do início do século XX, correto? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje sobre o impressionismo, tá? A seguir, vamos ao nosso exercício, certo? Questão número 1. O que foi o impressionismo? A. No impressionismo, os quadros deveriam ser sem cor e com bastante linhas transversais. Não, né? Tinha que ter cor. A cor era o principal elemento da obra impressionista. O impressionismo foi um movimento artístico que nasceu em Paris em 1874, graças a um grupo de pintores que se revoltou contra as regras acadêmicas. É o primeiro movimento moderno. C. A primeira exposição impressionista foi um grande sucesso, gerando vários elogios da crítica e da imprensa. Então a resposta correta, pessoal, é a letra B, certo? Segunda questão. Qual era o foco principal dos pintores impressionistas? B. Buscava inspiração na figura humana que povoava os cabarés e bares de Paris? Não, né, pessoal? B. As cores nas obras impressionistas são sempre obtidas através de misturas. C. A luz e o movimento utilizando pinceladas soltas tornam-se o principal elemento da pintura. Então a resposta correta aqui é a letra C, correto? Terceira. Qual desses artistas abaixo citado era um impressionista francês? Isso aqui é fácil, né, pessoal? A. Claude Monet.
B. Michelangelo. C. Anita Malfatti. Então a resposta correta é a letra A, certo? Claude Monet. Quarta questão. Qual o nome do primeiro impressionista brasileiro? Também é fácil, não é isso? Claude Monet é francês, Michelangelo italiano e C. Eliseu Visconti. Resposta correta. Tá ok? Resposta correta é a letra C. Quinta questão. Como os artistas realistas, que com a ciência haviam aprendido a utilizar determinados conhecimentos, os impressionistas se viram na necessidade de interpretar com maior vivacidade a natureza através de suas criações artísticas. De acordo com o texto acima e com seus conhecimentos a respeito do impressionismo, julgue os itens abaixo com C para certo e E para errado. 1. As pesquisas com alterações da luz solar refletiam nos objetos marcaram o movimento impressionista. Isso é verdadeiro, né? Certo? 2. Os artistas impressionistas não pintavam à noite. Isso é falso, né? Errado. 3. No impressionismo, as figuras não devem ter contornos nítidos. Verdadeiro. 4. A primeira exposição impressionista foi um grande sucesso, gerando vários elogios de crítica da imprensa. Isso é falso. Aqui as alternativas, então a resposta correta é a letra D, né? Certo, errado, certo, errado. Resposta D. Então, pessoal,